Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é sobre o capítulo 13, como o corpo se relaciona com o ambiente. Bom, este capítulo também vai ser dividido, tá? Para o melhor entendimento. E hoje nós vamos ver a primeira parte do capítulo 13, tá bom? Então vamos lá. Bom, logo na introdução deste capítulo, né, na primeira parte, vem assim: o que são e o que causa as doenças neurodegenerativas. Antes de mais nada, a gente tem que entender o que são doenças neurodegenerativas, né? Porque são doenças em que ocorre a destruição progressiva e irreversível de neurônios, tá? Na sua apostila também está escrito que elas são causadas pela perda da funcionalidade das células nervosas chamadas neurônios. Então, né, o que a gente pode entender é que essas doenças estão intimamente relacionadas com a destruição dos neurônios, tá? E o que isso pode, né, o que pode ocorrer na vida de uma pessoa quando isso acontece? Bom, nós vamos conhecer que tem algumas doenças, tá? E o que ocorre? Bom, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a morte em excesso ou prematura dessas células, comprometendo certas regiões do cérebro. Uma vez que os neurônios apresentam regeneração limitada, essas perdas causam danos irreversíveis, ocasionando doenças incuráveis e debilitantes no sistema nervoso. Então pense, elas são incuráveis, tá? Então não existe ainda uma cura, tá? Elas são extremamente debilitantes, não só para os doentes, tá? Para a família inteira. Por quê? Porque como exemplo aí, nós temos as doenças de Alzheimer, a doença de Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, entre outras, tá? Aqui no caso a apostila está citando essas três. No caso da Alzheimer, você imagina, né? Você vê um parente, assim, você vê aos poucos a pessoa só piorando. Porque, como eu disse, né? Como a apostila está dizendo, é irreversível, tá? E uma vez que não tem cura, a pessoa só vai o quê? Vai progredindo só a doença, tá? E vai piorando, tá? No caso do Alzheimer, as pessoas, né, vão perdendo gradativamente a memória, a cognição, tá? Então a pessoa fica muito confusa, o esquecimento, a memória, muitas das vezes ela não lembra nem dos próprios filhos, dos próprios netos. Então, são doenças que vão também, claro, né, vai agredir a pessoa ali que está doente, mas também a família inteira, tá? Então é bem complicado. A doença de Parkinson também é um distúrbio neurológico progressivo, a esclerose é a mesma coisa, a mesma situação. Então, são doenças que, infelizmente, né, estão intimamente, né, ligadas ao sistema nervoso e que vai só comprometendo, tá? E eu coloquei até essa imagem aí, tá? Que aí tá relacionado. Essa imagem ela tá representada, né, com a perda de memória em muitos idosos em razão dos problemas neurodegenerativos, tá? Porque esses tipos de doenças vão acometer mais pessoas mais velhas, tá? Bom, e os estudos sobre as causas dessas doenças indicam que vários fatores podem provocar a morte neuronal ou sua degeneração, como mutações genéticas hereditárias, infecções virais, drogas, intoxicação por metais pesados e até mesmo poluição, tá? Então, elas estão aí sendo estudadas, pesquisadas, tá? Mas, no entanto, não ainda existe uma cura, tá? Então, as pesquisas aí vão avançando até, né, que tomara, né, que achem uma cura, porque é complicado, tá? Complicado porque você vai vendo só as pessoas, né? Cada dia que passa a doença vai avançando e não existe um remédio, uma cura para poder tratar, né, da doença. Bom, visto que a população, né, mundial de idosos vem crescendo e durante a terceira idade há declínio progressivo das funções cerebrais, ocorrerá aumento do risco de desenvolvimento desse tipo de doença no futuro.
Então, o que a gente pode, né, fazer para evitar esses tipos de doença? Bom, os médicos recomendam hábitos saudáveis, tá? Com uma alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos e cognitivos, como a leitura, a escrita e as produções artísticas, podem diminuir as chances do avanço dessas doenças. Então, o que a gente pode fazer? Bom, ter uma alimentação boa, equilibrada, tá? Fazer exercícios físicos, mas não só físicos, cognitivos também, tá? Como escrever, desenhar, tá? Fazer produções, vamos supor, né? Se a pessoa gosta de fazer um desenho, uma pintura, tá? Pra ficar o quê? Movimentando mesmo o cérebro, tá? Exercitando, tá bom? Bom, então vamos lá. A primeira parte aí, então, do nosso capítulo vem dizendo o seguinte: reagindo ao ambiente. Você já deve ter reparado que muitas modificações corporais acontecem quando o corpo sente frio. Algumas delas ocorrem sem que você tenha ordenado, como arrepio da pele e dos pelos e o tremor dos músculos. Quando assim decorre, as ordens partem do nosso sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso, ele fica ali só o quê? Querendo ou não, ele vai, né? Por ele apresentar uma imensa rede de células, então eles vão se comunicando e nos permite interagir com o ambiente em que vivemos, tá? Então, como eu coloquei na imagem para vocês, isso aí é um neurônio, tá? Ele aí tem as suas partes, tá? E eles são responsáveis pelo quê? Pela enorme velocidade que nos permite interagir com o ambiente no qual vivemos. Então, elas estão ligadas aos órgãos dos sentidos que vão detectar estímulos do ambiente. Então, por exemplo, quando a gente, né, tá ouvindo uma música, tá? Então, como o sistema nervoso, né, as células, os neurônios estão ligados aos sentidos, nos nossos 5 sentidos, então nós vamos poder o quê? Ouvir uma música, sentir o gosto das coisas, tá? Sentir o cheiro, caminhar, perceber o perigo, tá? Alterar emoções, entre inúmeras outras funcionalidades que estão ligadas inteiramente com os neurônios, tá? E os neurônios, claro, estão ligados ao nosso sistema nervoso, tá? Não se esqueçam disso. Bom, esses estímulos são captados por um conjunto de neurônios, que são chamados de nervos, tá? E enviados para o cérebro ou para a medula espinhal, 2 importantes centros nervosos no corpo. Então, eu até coloquei essa imagem para vocês verem, tá? Nós vamos estudar e nós temos aí o sistema nervoso, né, central e o sistema nervoso periférico. No caso do sistema nervoso, ele é formado pelo encéfalo. O encéfalo, gente, ele é o cérebro como um todo, tá? Dentro aí do cérebro existem várias partes que nós vamos ver mais pra frente. E o encéfalo aí, ele é como um todo, tá? Ele é formado por todas as partes do cérebro. E nós temos aí a medula espinhal, vocês estão vendo aí? Ela está ligada, né, diretamente com o cérebro, tá? E passa aí todinha aí, ó. Olha só onde ela tá. Vocês estão vendo? Ela está aí formada, tá? A nossa coluna aí. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Quando a gente leva um tombo, alguma coisa, porque pode sofrer uma lesão e a gente, né, ficar com danos irreversíveis. E tem o sistema nervoso periférico também, que aí está ligado com os glândulos e os nervos. Olha como é que o nosso corpo tem nervos por toda a parte, percebem? Bom, então, esses centros interpretam as informações e mandam mensagens de resposta ao corpo por meio dos nervos, ordenando como ele deve reagir a certo estímulo. Cada região desse sistema é especializada na realização de determinado conjunto de funções. Então, como eu disse, o nosso corpo está aí, ó, cheio de nervos, tá? E é através dele que a gente vai reagindo aos estímulos, tá? Calor, frio, tá? Bom,
Os neurônios se comunicam por sinapses. Então, o neurônio é formado pelo corpo celular, centro metabólico da célula com núcleo grande, tá? O núcleo dele, como vocês podem ver, que fica aí localizado no núcleo celular, ó, no corpo celular, ele é bem grande, tá? Dele partem diversas ramificações, chamados dendritos, olha as ramificações, olha como ele é todo ramificado. Bom, a célula segue com um longo prolongamento chamado axônio. Olha como é que o axônio é alongado, vocês estão vendo? Cuja extremidade exibe ramificações chamadas de dendritos terminais ou teledendros, tá? Tanto faz. A função dos axônios é a transmissão do impulso nervoso a outro neurônio ou a outros tipos celulares, como as células musculares e as glândulas. Então, os neurônios estão ali para quê? Para fazer a transmissão, tá? Do impulso nervoso, seja para um neurônio ou outros tipos celulares, tá? Essa é a função dele. Os neurônios se comunicam também, tá? Através da transmissão do impulso nervoso, tá? Que é mais rápida em fibras mielínicas, pois se dá em saltos de nódulo a nódulo, denominado impulso saltatório. Nas fibras amielínicas, o impulso é contínuo, percorrendo totalmente o axiônio e por isso ele é mais lento, tá? Então, também, a transmissão do impulso nervoso, ela fica mais rápida através das fibras mielínicas, tá? Que elas vão saltando e transmitindo os impulsos. Bom, a comunicação entre os neurônios ou deles com outra célula é chamada de sinapse nervosa. Ela permite a transmissão química de impulsos nervosos de forma unidirecional, sem que as células precisem se tocar. Na região onde ocorre a sinapse entre dois neurônios, a membrana que envia o estímulo é chamada pré-sináptica e a membrana que recebe o estímulo, pós-sináptica. Então, a pré-sináptica é aquela membrana que vai enviar o estímulo. E a pós-sináptica, ela vai o quê? Vai receber o estímulo, tá? Bom, os neurônios, então, são estimulados, né? Então, quando um neurônio vai lá e ele é estimulado, o impulso nervoso se inicia com a liberação de substâncias químicas, que são chamados de neurotransmissores. Na fenda sináptica, os quais podem ser de vários tipos, tá? Aí, como exemplo, eu posso te dar da acetilcolina, da adrenalina, da noradrenalina, da dopamina, serotonina, tá? Esses mediadores químicos, ligam-se a moléculas receptoras, tá? E, por sua vez, vão ser responsáveis pela excitação e transmissão do impulso nervoso para outro neurônio, dando continuidade ao processo até o local de destino, tá? Então, o neurônio, quando ele é estimulado, tá? O impulso nervoso vai se iniciar e aí vai sendo liberadas substâncias químicas que são chamados de neurotransmissores, tá? Bom, agora para a gente poder entender, né, como eu disse para vocês aí, o sistema nervoso ele é dividido em duas partes, tá? Nós já vimos até ali um desenho, eu coloquei para vocês uma imagem, e aí eu coloquei ela aí novamente para vocês, tá? Então, o sistema nervoso, ele vai se dividir em duas partes. Primeiro, em sistema nervoso central e em sistema nervoso periférico, tá? Então, são regiões bem distintas. Então, no caso aí do sistema nervoso central, tá? Ele vai ser formado tanto pelo encéfalo quanto pela medula espinhal, tá? Ou cérebro ou medula espinhal, tá? Vocês podem encontrar dessas duas formas. E já no caso do sistema nervoso periférico, ele é formado, tá? No caso aí, pelos glânglios nervosos e pelos nervos, tá? Então, tem o desenho aí para vocês poderem acompanharem. Vocês podem perceber que os nervos estão presentes em todo o nosso corpo, tá? Para captar justamente todos os estímulos, tá bom? E no caso do sistema aí nervoso central, é ele que comanda tudo, tá? Ele vai comandar tudo. Já o periférico, ele tá um pouquinho mais distante, mas ele não deixa de ser importante, tá? É através dele que a gente vai, né, querendo ou não, tendo nossos aí, recebendo os estímulos do ambiente. Bom,
Então, o nosso sistema nervoso central está protegido por ossos bastante resistentes, formando a caixa craniana. No caso do encéfalo e coluna vertebral, tá? Bom, no caso da medula espinhal, então, no caso da medula espinhal, é a coluna vertebral que vai estar ali o quê? Dando um suporte, certo? Já no caso do cérebro, é o quê? No caso, é o nossa caixa craniana, tá? Coloquei até a imagem para vocês verem. Mas além dos ossos, existem 3 membranas, tá? Essas 3 membranas estão aí também para poder fazer o revestimento, tá? E a proteção do sistema nervoso central, que são elas a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Da mais externa para a mais interna, respectivamente. Então, a dura mater é a membrana mais externa, tá? A aracnoide é a intermediária, que fica ali no meio, tá? Até coloquei a imagem para vocês visualizarem melhor. Esse nome aracnoide é porque ela parece mesmo teias de aranha, por isso que vem falando sobre aracnoide, tá? Vem de aranha. E a pia mater, que é encostada no cérebro mesmo, tá ali juntinha, tá? E que é a mais profunda, tá bom? Aí na imagem vem aí especificando direitinho, tá? Bom, entre a aracnoide e a pia mater há um espaço preenchido por um líquido denominado líquido cefaloquiridiano, tá? Ou cérebro espinhal, encarregado de suavizar os possíveis impactos do sistema nervoso contra os ossos, que é uma proteção mecânica, tá? Da circulação de nutrientes para as células do sistema nervoso e da retirada de resíduos produzidos. Então, esse líquido tá aí para quê? Para poder também, né, proteger, no caso, o cérebro, tá? De possíveis impactos, né, de um tombo, um acidente, tá? Tá ali para isso. Então, vocês estão vendo aí, olha como é que essa imagem tá mostrando direitinho. A dura mater, que é a mais externa, a aracnoide, que fica aí como intermediária, tá? E a pia mater, que é a que fica bem encostada no cérebro, que é a mais profunda, tá? Todas essas membranas, recapitulando, estão aí para poder tanto revestir, tá? Como revestimento e proteção do sistema nervoso central, tá? Bom, então foi isso. Então, nos próximos vídeos, a gente termina, tá? O capítulo 13. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, me procurem na plataforma, tá? Não tem problema nenhum. E até o próximo vídeo.